E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano do Fábrica de Jogos. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência desenvolvendo jogos, como é que foi o que eu comecei, currículo, os jogos que eu já fiz. Quero trazer um pouco para vocês disso, para que você conheça um pouco do que eu já fiz, vá lá conhecer, explorar, ficar à vontade. Redes sociais Fábrica estão abaixo para você acompanhar, saber as novidades aqui. E o meu e-book gratuito, Segredos para Games Viciantes, também está aqui embaixo, para te aprender, baixar e aprender mais, tá bom? Eu começo aqui direto no site, gente, tá? Não vou nem ter muita minha intro aparecendo cheia para vocês, mas aqui é mais para você ver que sempre aqui no Sobre do Fábrica a gente tem o que é o Fábrica, sobre mim, meu currículo, meu portfólio, meu currículo no LinkedIn e também meu currículo Lattes, né? Que é o currículo mais de que a gente tem mais acadêmico, vamos dizer assim, né? Para que você possa acessar e ver todas as informações que tem lá. Eu quero discutir, partindo aqui do meu currículo aqui que eu descrevo, para trazer um pouco das experiências do meu portfólio, tudo que eu já fiz aí para vocês, né? Então eu falo aqui que eu atuo na área de jogos desde 2006, quando eu comecei esses estudos na faculdade, que foi quando eu comecei na UDESC, tá? Na Universidade do Estado de Santa Catarina, que eu me formei lá. Eu comecei lá no curso de Ciência da Computação lá, e eu fiz um bom tempo, faltava assim, algumas eletivas e o TCC 1 e 2 para terminar o curso, mas basicamente o curso já não estava atendendo muito a minha demanda, que o que eu queria de fato. Eu acabei transferindo para o curso da noite, que era análise e desenvolvimento de sistemas, um tecnólogo, e eu me formei no tecnólogo, validando disciplinas. Aí faltava tipo umas 3 disciplinas só, e eu terminei e acabei o curso. Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, tá bom? Essa foi a minha formação, minha graduação. Eu sou natural de Araranguá, Santa Catarina, tem gente que acha que eu sou de São Paulo, eu não sou, tá? E hoje eu tenho especialização em Game Design, que é um MBA que eu fiz na Positivo, tá? Eu fiz docência para educação profissional pelo Senac, de Santa Catarina, e o meu mestrado em Tecnologia da Informação e Comunicação foi pela Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Aqui na minha cidade, inclusive, tá? Aí depois, recentemente, eu fiz uma pós no Senac de São Paulo, online, tá? De gestão estratégica de marketing, que eu já queria fazer. Então isso aí tudo, gente, você pode conferir aqui, ó, no meu Lattes, tá? E também no LinkedIn, tá? Ó, tá tudo aqui, ó. Mestrado, especialização, o tempo que foi carga horária. Se teve TCC, que TCC eu fiz, sabe? Eu desenvolvi. Até porque isso aqui, gente, no Lattes, é informação federal do CNPq. Eu não posso mentir aqui, tá? Por quê? Porque senão eu tô cometendo um crime federal, tá? Depois de uma auditoria, numa coisa assim, né? Eu tenho que colocar tudo verídico que tá aqui, porque senão, meu filho, eu vou preso, a verdade é essa. Tá certo? Então coloquei, ó, que a faculdade foi interrompida, depois eu terminei essa. Tudo direitinho pra vocês. Isso aqui é público, tá, gente? Você pode acessar lá, entrar lá no site do CNPq e acessar. Vou deixar os links também pra vocês queiram, mas aqui quando acessa aqui no sobre, ó, já vai no link direto do meu Lattes, tá? Lá no LinkedIn também eu coloquei também as minhas formações todas, tá? Você pegar aqui, ó, na parte de educação, você vai ver aqui todas as minhas 6 formações que eu tenho aqui descritas também, ó. Todas certinho também, tá? Aí também aqui eu botei, gente, que eu já tenho mais de 15 jogos no meu portfólio, tanto educativos, de Adver Games, quanto de entretenimento feitos para jogadores e empresas. E que essa experiência toda eu tive no passado e hoje faço também, jogo sozinho, com a Cell Games, né? Então vamos por partes, vamos lá pro portfólio. Pessoal, aqui é o meu portfólio fnaspolinigames.com, tá? Onde eu tenho todos os jogos que eu fiz, e assim, os profissionais, né? Aqueles que eu considero assim, pá, esse aqui foi um jogo profissional que eu lancei pro público, que eu comercializei alguns, inclusive ganhei dinheiro com eles, entendeu? Então são esses jogos que eu considero. Só tem um aqui que eu faço uma menção, eu diria especial, que é o Quiz Quest, porque na verdade, tanto que eu boto aqui, foi o primeiro jogo que eu ajudei no desenvolvimento, foi quando eu me sensibilizei a começar a fazer o jogo. Ele tá bem tosco, na época era nos jogos em Java ainda, tá? Eu sou desde essa época aí que faço o jogo. E até mandei um artigo para os membros que não foi aceito, tá? Que é o artigo, tá? Foi em 2006, que foi quando eu comecei a estudar a área de jogos, como eu falei pra vocês no currículo. Né? E nem tem como baixar porque faz muito tempo. Aqui tá uma fotinho dele aqui, ó. Faz muito tempo isso aqui. Gente, era um jogo bem tosquinho, sabe? De quiz, assim, na época dos jogos em Java. Eu deixo ele aqui como menção, porque ele foi o meu primeiro... Ó, foi a minha primeira tentativa na área como game designer, sabe? Foi a minha primeira ousadia tentar ali fazer alguma coisa, sabe? Por isso que eu deixei ele no meu portfólio por isso, tá? Aí depois, gente, começou a surgir alguns jogos que foi mediante a Cell Games daí, né? Então veio o Memobot. O Memobot foi um jogo de memorização de sinais para celular, ó. A gente levou pra evento, apresentar. E na época que até, ó, tinha no GetJar para baixar ele para poder jogar. Eu não sei se ainda tá disponível esse link, tá? Mas se tu procurar nos JAR, que eram os arquivos para jogos em Java da época, tu pode ser que tu ache, tá? Para baixar o Memobot, o Sperm Race também, que é outro jogo que eu fiz. Aqui, ó, tá aqui. Pra quem não sabe, o jogo de corrida provavelmente era uma coisa que já tinha desde a época da Cell Game já, do meu estúdio já. Ó, esse aqui foi a primeira versão, era um jogo de corrida mesmo pra celular. Tanto que tem meu relatório de estágio aqui, ó, e do meu sócio que a gente fez sobre o jogo na época. Foi em 2009 que a gente acabou lançando. Ó, o GetJar talvez não
Talvez não esteja mais aqui, gente, tá? Deixei o link aqui porque isso aqui muda o tempo inteiro, tá? Verdade é, mas vocês procurando por arquivos jar, com certeza vocês podem achar aí o Sperm Race em algum lugar pra baixar aí. Daí dá pra jogar, se tiver jogos em Java pra baixar, tu consegue ainda executar, vamos dizer assim, tá? Na época do J2ME, Java pra mobile, né? Então, um pouco do portfólio foi bem interessante, que era um jogo de corrida, na época assim, era muito difícil fazer esse tipo de jogo, gente. Era muita limitação técnica, né? Eu não implementei, eu trabalhei como game designer, né, no projeto, né? Mas, cara, foi um projeto que me ensinei muito, me aprendeu muito. Depois surgiu o Born com base nele, né? O Born Race veio com base nele. Aqui é um jogo de quebra-cabeça que a gente lançou no nosso portal do site da Cell Games, que é um jogo de quebra-cabeça que tinha 5 níveis e ia mudando a montagem das peças, as soluções, tinha ranqueamento, que você queira usar, a gente usava também para evento, né? Para ter eventos para gerar prêmio, competição. Então foi bem interessante também, foi um projeto legal de fazer. E aí depois veio o Biocaut. O Biocaut é um jogo sobre biossegurança, um jogo educativo. É um jogo de tabuleiro gigante, ó. Olha o tamanho do tabuleiro aqui, ó. Enorme, né? Navegando sobre o tabuleiro. Tinha personagens para escolher, seleção de personagens. Tinha um modo de minigame de 7 erros ainda. Tinha várias casas com efeitos. Cara, é um jogo super elaborado, tem um artigo dele aqui. Né? E na época aqui a gente começou com os jogos em Flash já, tá? Com os jogos em Flash que hoje em dia, cara, perdi todo o meu portfólio. Porque o Flash não funciona mais nos navegadores, né? Foi descontinuado, né? Infelizmente, então. O Biocaos foi um jogo bem legal, um jogo educativo, bem interessante sobre biossegurança. Se hoje a gente teve pandemia, a gente foi graças a protocolos de biossegurança. A conduta, né, de usar máscara, tudo aquela coisa, é um protocolo de biossegurança, tá? Pra quem não sabe. Panascópias, gente. Panascópia é um jogo pra Jovem Pan Joinville, que a gente fazia a rádio se defender das cópias, né? E foi bem interessante isso também. Eles lançaram no Dia das Crianças, lá no evento que tinha na cidade. Botaram na rádio, divulgando a gente, foi muito legal. Mas ele tava no ar, mas foi desativado também por causa do Flash, né? Mas antes rodava, tava até no site lá no ar ainda. Dava pra jogar tudo. Mas saiu do ar. Esse aqui foi um jogo que a gente fez pra Nextel, tá? E foi bem legal, foi um jogo que eles lançaram, foi pra mobile. A gente até hoje não sabe por que eles não botaram pra os clientes jogarem esse jogo, a gente não sabe. Eu não sei se mudou de gente no marketing lá, mas o jogo foi entregue, foi feito, a gente foi até São Paulo, acho que era Bela Sintra lá, no prédio deles lá, e apresentando projeto, comercializando, na época foi uns 16 mil reais, assim, que a gente ganhou esse projeto. Foi bem legal. Projeto que a gente tinha que apresentar os serviços da Nextel e depois dentro do aplicativo, a cada fase, a cada limite de fase, tinha uma propaganda convidando pro cara comprar um serviço da Nextel, basicamente. Então foi bem legal. E a cobrinha sempre mudava, tinha a mudança de labirinto, e ela ia carregando o serviço, que no caso era telefonia, que era os ringtones, né, que era aquelas musiquinhas de celular. Aqui era as ligações internacionais, daí tinha as bandeirinhas dos países que a Nextel atendia. Serviço de SMS, então tinha as cartinhas representando SMS. Cara, foi muito legal, porque a gente tinha que trazer o serviço da Nextel ali e trazer um jogo ali de Snake que falasse dessa linguagem deles, com o símbolo da época deles. Foi bem legal, esse programa, muito fantástico, foi muito legal mesmo. O RushScape foi pro Salão do Automóvel de Joinville, que a gente fez. Foi bem legal, a gente botava os patrocinadores no banner. Essa aqui é a versão que a gente botou no portal nosso depois. Mas teve a versão que a gente botou os patrocinadores no evento mesmo ali, ó. Estão vendo ali até o pessoal jogando no evento. E a gente fez lá, a pessoa com um marcador que era um panfleto, tinha um marcador, e a gente fazia o volante movimentar ali, o carrinho se movimentar com um panfleto, filmado pela webcam, né, com um marcador, como hoje a gente faz com realidade aumentada, né? Então, foi bem legal esse projeto, foi diferente por isso, porque tinha um panfleto que era entregue fazendo propaganda das empresas patrocinadoras, e que a gente usava esse controle para jogar depois com o jogo online e também com... online não jogava não, é só lá no evento mesmo. A gente jogava com a câmerazinha, com a webcam. Então foi bem legal essa proposta. A gente também fez o jogo da memória para uma imobiliária também. É um jogo que a gente construiu ali também para imobiliária, usar em eventos, né? Foi bem legal. Essa época aqui esse jogo que foi uns 800 reais, se não me engano, que a gente ganhou nele. Foi em Flash também. Bem bacana. O Rush foi acho que foi 2 mil ou 3 mil, não lembro, porque teve gente que foi patrocínio para o panfleto, teve outros que pagaram mesmo em dinheiro, então foi por aí, tá? O Nextel foi 16 mil, o Biocaut foi 10 mil reais, mas na época, cara, vou dizer pra vocês, 10 mil reais foi pra fechar a proposta, porque custou muito mais, tá? O orçamento, lembro, na época inicial, lembro que era uns 20 mil, aí depois, com o jogo finalizado mesmo, ficou umas 50 mil, cara, assim, um jogo nessa faixa. Né? Mas na época a gente precisava do primeiro cliente, assim, né? De pagando, né? Do corporativo, né? Porque esse aqui era nosso, né? Esse aqui era corporativo.
E aí a gente, tá, vamos fechar por 10 mil pra gente ter o cliente, né? E foi um baita projeto, realmente valeu a pena, né, pra gente começar. Que mais? O Panascópia foi 5 mil reais, na época que a gente comercializou. O Memobot foi um jogo que a gente publicou pra uma publisher, que foi na época, que eu não vou dar nomes pra eles, porque eles deram um golpe na gente, tá? Deixaram a gente na mão. Mas a gente publicou com eles, daí tinha microtransações, ele era pra iOS e Android, tá? Foi bem no início da era smartphone, tá? A gente publicou o Memobot Evolution. O que mais? O Caça-Topeiras era no nosso portal, que a gente tinha no site da Cell Games. E o Tabuleiro de AD foi um jogo que a gente fez genérico para lançar para essas publicadoras de jogo, para essas empresas de educação que elas têm, como é que eu posso dizer? Elas publicam conteúdo educacional dentro de plataformas como Moodle, por exemplo, essas plataformas EAD. Então era um jogo que tu inseria como objeto educacional lá dentro, e aí poderia botar qualquer pergunta que eles quisessem, era genérico, entendeu? Poderia botar a marca da empresa aqui e botar o conteúdo que tu quiser também. A gente chegou a propor para algumas empresas, tá? Mas não chegou a fechar nenhuma assim para chegar a publicar. A gente acabou fazendo toda a arte, fazendo toda a implementação, criando todo o projeto, no fim, só aplicamos internamente porque não foi possível comercializar. Mas a gente chegou a aplicar assim com pessoas, entendeu? Mas não comercializar como os outros. Aqui, pessoal, daí encerra a Cell Games, tá? Para quem quer saber mais da Cell Games, bota lá, ó, cellgames.com, e aí vocês vão ver alguns marcos aqui da Cell Games, ó. Alguns snapshots de alguns momentos da empresa, quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui nesse site que mostra os arquivos, né? Esse aqui foi o primeiro site da Cell Games. Nossa, mãe, que coisa mais feia que era. Mas, ó, esse aqui foi o primeiro site da Cell Games, era bem feio. Gente, dá pra navegar, será? Deixa eu ver aqui. Nossa, os produtos, ó, Memobot, Sperm Race, empresa. Olha isso, gente. Olha só, cara. Nosso site, isso aqui era o site que a gente fez na garra e na coragem, como diz outros, né? Mas quer ver, ó, daí começou a versão dos jogos corporativos, quer ver? Começou mais pra frente daí. Começou lá pra... Deixa eu pegar aqui uma data mais, 2009 já. Nossa, nosso site era no local web mesmo. Quer ver? 2009. 2009 tinha um site já um pouquinho diferente, mas não é o site ainda dos corporativos, não. Aqui, ó, tem até notícia da época que a gente participou de eventos empresariais e tal. Olha só que legal. Aí, ó, participamos do SC Games, nos eventos, ó, toda a parada. Mas o site principal é esse aqui. Quer ver? Ó, 2010. Foi 2010, foi. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma data de 2010. E aí vocês já vão ver aqui, ó, dia 29. Ó, esse já foi o site mais que quando a gente já tava. Não vai abrir mais porque por causa da época, né? Mas ó, tá aqui os nossos produtos, portfólio, né? Deixa eu ver quem que tava como cliente aqui nessa época. Até. A gente saiu do Game Reporter. Eu não lembrava disso, é verdade. É verdade, é verdade. A gente só tinha a Cartão 1, a Cell Pago, a Nextel e a Univille na época. Verdade. Nós só tínhamos esses aí, mas depois, quer ver, ó, botando um site, botando uma época mais recente, pegar 2012, eu acho que 2012 já tem mais aqui. Um pouquinho mais pra frente, né? Ó, já tem o Memobot Evolution, ó, já tem outras coisas aqui, Portal da Diversão, que a gente publicou alguns jogos pra galera jogar. A gente já tinha o Salão Automóvel, ó, já tinha algumas coisinhas. Ó, clientes. Ó, então aqui a gente já tinha... Ó, já tinha, ó, tinha outros já, né? Os que a gente conseguia autorização para publicar, tá? Porque muitos não tinha. Então aqui os clientes que a gente tinha na época, ó. E aqui os produtos, né? Que a gente lançou de... Né? Aliás, produtos não, portfólio. Porque produtos era o que a gente comercializava, basicamente. Aqui é o que a gente oferecia como soluções para os clientes, né? Então, jogos semi-personalizados, coisas assim, Advergame, Tutame, jogo educativo e tal. Mas aqui é o portfólio, quer ver? No portfólio. Aí tem, ó, os jogos Memobot Evolution, Wordscape, Biocautos. Tem. Aí tu abria ali, tinha uma descriçãozinha, os screenshots do jogo. Todo esse negócio, né? Daí, ó, planar as cópias. Aqui não tá abrindo a imagem, ó, que pena. Aqui é o Caça-Topeiras, o Nexus Nextel. Aí o resto não foi disponível, mas tinha daí o Board Race, Memobot, outros jogos ali. Então, só pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa história, né? Aí depois nós ganhamos o Prêmio Mobile Fest com o Sperm Race, que foi esse jogo aqui.
tinha o Mobile Fest de aplicativos móveis da Claro, que tem gente aí na internet falando que eu não ganhei esse prêmio nada, se insinuando que eu não ganhei esse prêmio, tá? Mas ganhei sim, senhor, tá? Só que infelizmente a viagem que ganhava pro Canadá, gente, era só o prêmio do social, tá? Que era esse aqui, ó, de cima. Mas ó, saiu aqui, ó, notícia, festival de jogos, redação do Adrenaline, tá? Notícia aqui, ó. Entre os participantes classificados como pessoa jurídica, a Cell Games com o Sperm Race foi a empresa vencedora da categoria Cultura, Arte, Entretenimento e Redes Sociais, tá? Fala do jogo aqui e tal. E ó, quer ver? Saiu também no Pequenas Empresas e Grandes Negócios também, aqui ó, no PGN Global, tá? Ó, Cell Games com o Sperm Race foi a empresa vencedora da categoria Cultura, Arte, Entretenimento e Redes Sociais. O aplicativo tem 3 dificuldades, com quais os personagens por uma corrida até o óvulo, enfrentando anticoncepcionais no meio do caminho, tá? A gente ganhou, tá? Quem tá falando aí que não ganhou, insinuando, a gente ganhou sim, tá certo? Então só pra contar pra vocês do prêmio, tá? Então tem ali ainda. É claro que é mais difícil de achar notícia que isso aqui foi em 2010, né? Faz muito tempo, né? Mas tá aí. Eu trabalhei também com o redor do Nintendo Blast. Se você botar lá Nintendo Blast, Fabiano Nascimento, vai achar vários textos que eu escrevi, tá? Pro Nintendo Blast. É bem legal. Também, procurando no Google, tu vai achar bem fácil. Só que as imagens estão tudo quebradas, gente. Tudo quebrado, porque é muito velho, né? Então, mas o texto tá tudo lá ainda. O texto tá ainda publicado no portal ainda. Foi muito bom isso. E depois eu publiquei o Born Race, né? O jogo que vocês conhecem da Steam, né? Que tá. Alguns de vocês, quem não conhece, tá aqui na Steam, meu jogo. Né? Ó, esse aqui. Tá aí publicado. Tá? E hoje eu tô no Game Design cuidando do site do Fábrica e tudo mais e tal, né? Além disso também, galera, eu também publiquei alguns livros, né? Então, que são todos publicados de maneira independente, tá? Então tem o Sol e Lua, que é esse livro aqui que eu tô mostrando na pequena câmera aqui. Mas procurando Sol e Lua, Fabiano Naspolini, tu vai achar. Esse aqui eu participei de uma coletânea de escritores do Sesc, que daí eu participei de uma formação de escritores e eu publiquei um conto junto com outros autores, foi bem legal. O projeto de participação a gente publicou tudo de graça, não teve custo nenhum. Era bem legal esse projeto. E esse aqui eu participei de uma coletânea, que daí cada um entrava com uma cota de dinheiro, vamos dizer assim, pra publicar e a gente publicou eu publiquei uma crônica aqui nesse aqui, porque eu também escrevo assim. E esse ano, gente, também vai sair, 2022, vai sair um livro meu, tá? Pra vocês de literatura, tá? Então aguardem novidades, tá bom? Anunciando aí. Pessoal, também aqui do meu portfólio, eu publiquei outros jogos depois de forma independente e sem fim lucrativos, que foi o Shark Pong, o jogo que eu fiz de tutorial pro Fábrica, junto com a galera que participava do Fábrica na época em 2015. Esse jogo estava publicado no Google Play, gente, inclusive, só que a Google Play tirou ele do ar porque disse que não seguia mais as novas políticas da Google Play. Eu tentei entrar com recurso para reaver, mas eles ficam enchendo o saco, porque daí eu acabei deixando de lado, porque 2015 também, né? Faz muito tempo. O Isaac Ninja Explorador foi um jogo que eu fiz pro meu mestrado, é um jogo que é usado para educação, tá? Inclusive ele tá até hoje no ar de graça para baixar aqui, ó, no site do isaac.labtech UFSC-PR, que é o laboratório de pesquisa que eu trabalhei lá na UFSC para fazer o jogo. Ó, dá para baixar, dá para ver a descrição, as características, requisitos mínimos, dá para ver trailer, screenshots, tudo certinho aqui, ó, para você ir lá jogar e conhecer. É um jogo 3D, o primeiro jogo 3D que eu trabalhei, foi muito legal a experiência. Depois teve esse aqui que eu fiz pro Veda do Fábrica, um tutorial, um jogo bem pequenininho, bem... Ele é um protótipo, na verdade, tá, gente? Que tem coisa ali até de... Que eu tô ensinando várias coisas muito rápido na primeira fase, mas foi porque é um jogo pequeno, né? Dá pra melhorar bastante coisa, mas eu terminei, tá aqui. Foi um jogo grandinho que eu fiz em Construct também. Aí depois esse aqui eu fiz por uma Game Jam do Fábrica em 48 horas, o Cave Rush, junto com outras pessoas também, foi bem legal. Esse é o Curupira, que é um livro-jogo que eu criei, bem bacana, foi pra minha pós-graduação em Game Design, que eu criei esse aqui, tá? Depois veio o Born Race, que foi o primeiro jogo comercial voltando aí como indie, como desenvolvedor indie. E teve o Pig Bank Run, que foi um jogo que eu fiz pra Game Jam do Fábrica também, em 48 horas também, junto com outra pessoa também, com outras pessoas também. Foi bem legal também. 48 horas fazer um jogo é desafio, né, gente? Então, assim, esse aqui é um pouco do meu portfólio, gente, tá? Um pouco da minha experiência pra contar pra vocês. Quem quiser também conhecer mais, gente, tem todo o meu currículo aqui no Sobre do Fábrica de Jogos, tá clicando em Sobre aqui. Tem lá meu portfólio, meu currículo LinkedIn, meu currículo Lattes, né? Tem ali as empresas que eu trabalhei, o que eu fiz, para que, assim, você conheça um pouco do que é a minha experiência. Se quiser trocar uma ideia e deixar nos comentários também mais perguntas sobre a minha experiência, o que tu quer saber também, dúvidas que tu tem, deixa nos comentários que é legal pra gente saber um pouco mais. Atualmente hoje eu só tô com Fábrica e trabalhando também na SATIC dando aula por uma disciplina de criação e desenvolvimento de jogos, né? Mas já fui professor de outras instituições, já trabalhei em outros lugares também, tá? Aqui também tem freelancers que eu fiz de desenvolvimento, do Nintendo Blast, quando eu trabalhei, quando eu fui estagiário, né?
além da Cell Games, que eu deixo aqui até hoje. A empresa hoje é fechada, né, encerrada, mas está aqui também constando a experiência que eu exerci também dentro lá do meu estúdio, né, que eu tinha na época. Né. Toda essa história até, gente, eu conto no podcast que eu tinha do Fábrica, o Game Design XP, que tá até no ar no YouTube, inclusive na playlist. Você pode ver lá com detalhes, eu contando toda a trajetória, desde o início, tá? Tudo direitinho. E fato é assim, que eu até disse já isso lá, que a empresa ganhou dinheiro, ganhou todo aquele dinheiro que eu falei, 16 mil, aqueles projetos, mas a gente nunca tirou o salário do empreendedor, vamos dizer assim, o Prolabore, a gente nunca tirou. A empresa ganhou, mas a gente nunca tirou, porque a gente sempre achava que, não, vamos ver se a gente consegue todo mês fechar um projeto, para daí poder manter a empresa no ar, e isso nunca aconteceu na verdade. Na verdade, fui conseguir ter continuidade mesmo de projeto, foi com fábrica mesmo, que eu consegui. E aí vem do aprendizado anterior também. E hoje, como indie, pra mim, eu sinto uma liberdade muito grande de trabalhar, porque trabalhar corporativo pra empresa, cara, é uma prisão, sabe? Porque tu sempre tem que fazer o que o cliente quer e nem sempre o que ele quer é o melhor, então é bem complicado. E aqui tá o meu lado também, pra quem quiser ver, ó, minha experiência, tudo com os cursos que eu fiz, experiência profissional, publicações que eu tenho científicas também, tá? Quem quiser ver, eu tenho várias publicações científicas, tá? Você pode ver, e literárias também, tá? É bem legal pra você dar uma explorada, ver lá o que eu fiz. Também fica à vontade, tá? Pra conhecer. Eu faço isso, gente, pra que você conheça o meu trabalho, saiba de onde eu vim, qual é a minha experiência, o que eu tenho pra oferecer pra você como experiência profissional, mas também, gente, pra evitar a gente aí falando coisas de mim, querendo questionar meu currículo, falar que meu currículo é mentiroso, como eu vi gente falando aí na internet. Então tá aqui, ó, a prova, tá tudo aqui, tá? Tá limpo e transparente, não tem nada a esconder. Ainda mais hoje em dia na internet, gente, que qualquer pesquisa no Google tu acha tudo que se encontra e que precisa, tá? Então, é isso. Obrigado, gente, por estar aqui. Espero que essa experiência aumente mais. Estou construindo outro jogo novo agora e que isso vai aumentar cada vez mais, porque assim a gente constrói a experiência e vai construindo, tá bom? Gente, aquele abraço, aquele beijo. Deixa seu portfólio e comentários também, gente. Só cuida com o link que às vezes o YouTube bloqueia, mas dá o nome. Bota sem HTTP, www, que eu acho que vai de boa, pra te compartilhar o portfólio da galera e cada um ver, conhecer o que tu aprendeu também de experiências, o que tu teve, que é legal pra trocar ideia, tá bom? Tchau pra vocês, até o nosso próximo vídeo do canal Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!